de vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote que estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos o Santo Evangelho. O Senhor se lembra. Vai se sentando e cantando isso. Da aliança, da aliança. Uma vez mais. O Senhor se lembra sempre da aliança, da aliança. Quero chamar a Ana Lúcia aqui. Vem aqui, Ana Lúcia. Já mostrei semana passada, mas quero mostrar de novo. A Ana Lúcia está com a camiseta aqui do Canção Nova Abraça São Paulo. Que dia que é mesmo o evento, gente? 9 é que dia? Domingo agora, né? Olha que camiseta linda, né, Aninha? Está escrito aqui no braço: eu vou, e você? É a pergunta que eu faço para você, viu? Muito bonita a camiseta, já estou vendo gente com a camiseta do Canção Nova Abraça São Paulo aqui também, que maravilha. Obrigado, querida, Deus abençoe. Gente, nesse domingo então já estamos nos preparando, não é? Para o Canção Nova Abraça São Paulo, para esse evento lindo que nós vamos ter no ginásio do Ibirapuera. Quero acolher com muito carinho você que nos visita,
Quem vem pela primeira vez, ali do Rio Grande do Norte, também de outros lugares, sejam muito bem-vindos. Queridos irmãos e irmãs, quem aqui até hoje nunca tinha ouvido a história do bom samaritano? Levanta a mão. Nunca tinha ouvido. Pessoas que nunca ouviram essa história do Evangelho, do bom samaritano. Acho que só tem duas. Você nunca ouviu na tua vida essa história que o padre leu no Evangelho agora? Nunca? Do bom samaritano, Jesus dizendo, aquele homem que estava voltando, e ali foi pego por assaltantes, foi espancado, e passaram por ele um sacerdote, um levita, e passou por ele um samaritano. Algumas pessoas levantaram a mão. Estou acreditando nisso que você está me dizendo, que você nunca ouviu, ou você tenha ouvido, quem sabe, e não tenha prestado tanta atenção. Gente, mas Jesus é muito inteligente, muito esperto. Você percebeu que o homem, esse mestre da lei, o nome já diz, ele se aproximou de Jesus. Pelo que tudo indica, esse homem tinha sim um desejo genuíno de progredir na sua crença, na compreensão de quem ele era e de onde ele queria chegar na sua vida, na sua história. Mas, inicialmente, esse homem faz a Jesus uma pergunta genuína, sim, que expressa um anseio humano genuíno, mas também uma pergunta que poderia se tornar capciosa. Haja vista que naquele tempo, você blasfemar contra a lei, você podia encontrar até a punição com a morte, a punição mais severa, ou ser apedrejado. Ele perguntou para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? É o anseio que todo ser humano tem. Você já se perguntou para onde você vai depois que você morre? Com certeza, as crianças são especialistas nisso, né? As crianças são especialistas em perguntar. E quando você pergunta por que ela está perguntando, ela diz porque sim, não é? Que nem uma mensagem que eu recebi esses dias de uma mulher, viu, que dizia assim, que as mulheres brigam por 3 razões: porque estão bravas, porque estão com TPM, porque sim. Foi uma mulher que me mandou, viu? A terceira é a mais clássica, né? Porque sim. Enfim, as crianças se perguntam muito. Você já conviveu com certeza com um sobrinho, com um filho, perguntando: de onde a gente vem, pai? Para onde a gente vai? E é uma pergunta genuína que todos nós nos fazemos em algum momento da vida, não é? Sobretudo quando você vai no velório de alguém, quando você vê alguém que você amava que morreu, você se pergunta: acabou tudo agora? Não pode ter acabado. Tem que ter algum sentido, tem que ter alguma coisa além da vida. No fundo, esse homem estava perguntando isso para Jesus no Evangelho de hoje: Senhor, o que eu devo fazer para conseguir ser feliz, entre aspas, em outras palavras, depois que essa vida acabar? É o anseio genuíno de todos nós, porque, gente, a vida não acaba aqui. São Paulo disse na carta aos Coríntios, no capítulo 15, 2 Coríntios, que se não existe ressurreição, se não existe vida após essa vida, nós somos de todos os seres humanos os mais dignos de dó. Nós vivemos aqui, mas nós somos uma semente nesse tempo, que um dia vai desabrochar para a eternidade, que vai nascer. Isso é fato. Aquele homem queria entender, mas Jesus era muito inteligente, muito esperto. Jesus não respondeu aquele homem. Jesus respondeu com uma pergunta: Jesus, o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? Jesus perguntou para ele: o que você leu? O que você acha a respeito disso? É a melhor maneira de você ajudar alguém, sabia? Porque nem sempre receita pronta, a sua receita pronta não vai servir para fazer o bolo do outro, né? Porque os ingredientes dele são outros, o temperamento dele é outro, a história dele é outra. Jesus trouxe aquele homem para a consciência de quem ele era e do que ele acreditava. Jesus era muito esperto, tinha um método maiêutico, socrático, mas também terapêutico. Tirava o melhor daquele homem. E aquele homem disse: olha, está escrito, eu acredito que eu vou alcançar a vida eterna se eu amar o meu próximo. Mas Jesus disse: muito bem, você respondeu bem. Só que o homem não queria ficar por baixo. E ele perguntou: quem é o meu próximo, Jesus? E o que Jesus disse? Jesus, muito esperto, também não deu uma resposta
pronta, rápida. Jesus contou uma história, Jesus era perito em contar histórias. Por isso que me agrada muito a metáfora, a parábola, e a Bíblia é rica disso. Elas traduzem uma sabedoria que não poderia ser transcrita, apresentada de outra forma. Jesus conta a história, e Jesus apresenta 3 classes de homem. Gente, 3 classes de seres humanos. No fundo, no meu ponto de vista, Jesus está fazendo uma crítica ao modelo de sociedade que eles viviam e que nós vivíamos. Você já percebeu que hoje os seres humanos são classificados? Existem as classes. Esse aqui é o rico, esse aqui é o pobre. Esse aqui é o bonito, esse aqui é o desprovido de beleza, ou que só tem beleza interior, né? Tem que ser virado do avesso, para a beleza interior vir para fora. Esse aqui, claro, eu estou colocando uma pitada de humor, mas é ou não é verdade? Esse aqui é o da região X do Brasil, esse aqui é o da região Y. Esse aqui é o culto, esse aqui é o inculto. Olha, como o preconceito está mais presente na nossa forma de pensar do que o que a gente imagina. E Jesus está criticando isso duramente. Porque para Jesus não existe classe de seres humanos, existem seres humanos. Para Deus não existe classe, para Deus existe filho e filha. Mas Jesus está falando, quem que é o primeiro que Jesus fala? Ai meu Deus, sobrou para mim. Sacerdote. Claro que os sacerdotes de hoje não têm esses problemas, são todas pessoas assim maravilhosas. Primeiro que passa depois que aquele homem estava descendo por uma estrada perigosa, o que não acontece aqui na nossa região, nem no Brasil, um lugar cheio de ladrões, assaltantes, pegaram, roubaram tudo do homem, espancaram e o jogaram no chão. Aí vinha descendo o sacerdote, não sei, mas não o sacerdote do sacerdócio cristão, claro, o sacerdote judeu ainda, naquela época o cristianismo não tinha nascido, né, ainda. Com certeza ele estava no templo, fazendo as suas funções, mas o sacerdote estava andando, na hora que viu aquele homem, levou um susto, passou para o outro lado, porque imagina, alguém espancado na rua, cheio de sangue, caído, não sei, quem sabe tiraram uma parte da roupa daquele homem. O sacerdote passou para o outro lado da rua. E quem era o sacerdote na época de Jesus, gente? Na época de Jesus, o sacerdote, ele era uma instância religiosa, mas também uma instância jurídica em alguns aspectos. O sacerdote mandava prender e mandava soltar, como diz o ditado. Ele tinha muita autonomia, muita autoridade. Ele era um líder, onde ele passava as pessoas abriam caminho, as pessoas beijavam a mão. E quem é o segundo que o Evangelho diz que passou? Primeira classe, entre aspas, de homem foram os sacerdotes, os escolhidos da época. Segundos, os levitas. Pergunta para quem está do seu lado, você não prestou atenção no Evangelho, não? Que tudo isso que eu estou contando, eu li, viu? Não faz essa cara, nossa, que legal que você está falando. Não, eu acabei de ler esse Evangelho, pelo amor de Deus. Mas enfim, o segundo homem foi um levita. E quem eram os levitas na Bíblia? Aquela tribo, porque com a formação do povo de Israel, os filhos de Jacó se dividiram, eram 12 filhos, surgiram as 12 tribos de Israel, e os levitas são descendentes da tribo de Levi. Os levitas são os sacerdotes, são aqueles escolhidos, eles nascem já com esse direito sacerdotal, eles não tinham nem território, porque a herança deles era o Senhor na divisão das tribos. Eram homens importantíssimos que já nasciam sendo vistos como homens sagrados, entre aspas. E o que o levita fez? Ele passou, da mesma forma que o sacerdote, viu aquele homem caído no chão, aquele homem espancado, e ele saiu para o outro lado. Aí, a terceira pessoa que passa, a terceira classe, entre aspas, de homem, é um samaritano. O samaritano era o cara mais desprezado na época, gente. Sabe aquela pessoa que infelizmente às vezes o preconceito que apequena a nossa cabeça e o nosso coração, nos deixa tão vazios, faz com que a gente tire sarro do sotaque de um, do jeito do outro. O samaritano era aquele que todo mundo tirava sarro, era aquele que ninguém acreditava, era visto como uma pessoa desprezível. O que você mais despreza numa pessoa? Pensa aí. A pessoa que cutuca o nariz e come,
Tem coisas que irritam, não é? O samaritano era tudo isso e mais um pouco. Aquela pessoa desprezada. Mas ele passou perto daquele homem que estava caído no chão, aquele homem espancado, aquele homem roubado, cheio de sangue, e ele cuidou daquele homem. Ele limpou as feridas daquele homem. Ele levou aquele homem na sua própria montaria. Veja bem, eles estavam num lugar quente, algumas épocas do ano é muito quente, mas aquele homem cuidou, o samaritano cuidou daquele homem, gente, e levou aquele homem para uma pensão, e deixou aquela pensão paga para aquele homem. Então o que Jesus está querendo dizer? Depois Jesus pergunta para o mestre da lei: na tua opinião, ó mestre da lei, quem dos três foi o próximo desse homem? O que Jesus está dizendo? No fundo, Jesus está quebrando essa classificação preconceituosa que os seres humanos sempre insistem em colocar, dividindo A e B. Jesus está nos dizendo: o que te define não é o teu sangue, nem o teu sobrenome, mas é o que você faz. O que te define não é o teu partido político, não é a roupa que você usa, não é a região do país de onde você veio, é o que você faz para com o outro. É o que você faz. E isso é muito forte, gente. Isso precisa entrar na nossa cabeça. Porque infelizmente, aquele homem respondeu para Jesus: o próximo foi aquele que usou de misericórdia. Jesus não deu respostas para aquele homem. Jesus fez aquele homem constatar. E Jesus disse o que no final? Vai você e faça o mesmo. Gente, essa ética do bom samaritano precisa estar na nossa cabeça, no nosso jeito de pensar, porque nós somos peritos em classificar as pessoas, em agir com preconceito nos nossos comentários, no jeito que a gente conta as coisas. Você já percebeu? O ser humano tem hora, parece que ele se bestializa tanto, que ele precisa de um motivo para matar um ao outro. Se mata por causa de futebol, se mata por causa disso, agora estão se matando por causa de política. Você viu? Lá em Goiás mataram um candidato, e lá no Nordeste mataram outro candidato, porque não é do meu partido, porque não pensa igual eu. Jesus está dizendo: não é por aí. Gente, e onde nasce um assassinato? É muito raro uma pessoa chegar, olhar para outra e falar assim: não gostei de você, puf, dá um tiro na cabeça. O assassinato deve ter acontecido por aí, né? Mas salvo numa guerra, onde estão identificados bons e ruins, entre aspas, inimigos e amigos, ninguém sai matando o outro. A gente que gera o ódio no coração, o ódio percorre um caminho, assim como o amor. O ódio muitas vezes nasce no preconceito, o ódio muitas vezes nasce nessa classificação que a gente faz das pessoas. E quando já tem um pressuposto de ódio no coração, a violência se torna muito mais exitosa, muito mais prática, sem que a gente perceba. E como a gente tem que se atentar a isso, gente? E como infelizmente a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, não é? Quem aqui já estudou história na escola? Levanta a mão. Mínimo de história você já estudou, né? Eu fico admirado com alguns livros de história, né? Por exemplo, a história quando conta a história do Império Romano, você já viu? Os romanos foram invadindo cidade, queimando cidade, conquistando, matando os habitantes, e se escrevem assim no livro de história: expansão do Império Romano. Aí quando o Império Romano foi perdendo as cidades e outros povos vieram matando, queimando as cidades e conquistando, escreve-se no livro de história: a invasão dos bárbaros. Mas não fizeram a mesma coisa? Mas quem está contando a história está vendo somente a partir da sua cabeça, dos seus julgamentos, dos seus preconceitos. O outro, quando eu estou matando, eu estou expandindo o império. Quando o outro está conquistando o que eu roubei, é o bárbaro que está me invadindo. Gente, Jesus quer formar cada um dos seus discípulos, e quer formar cada ser humano, cada homem e mulher de bem, a pensar de maneira mais ampla, porque nada apequena mais um ser humano do que o preconceito, nada apequena mais alguém do que o julgamento. E como nós somos especialistas, me perdoe a sinceridade, em classificar homens, em classificar pessoas. E por isso que muitas vezes Deus não nos abençoa, o tanto que Ele poderia nos abençoar. E por isso que muitas vezes a gente não se torna um ser humano melhor, e a nossa sociedade não fica melhor.
Porque o que a gente vê aí é um reflexo do que a gente vive aqui. Porque se o nosso coração e a nossa maneira de enxergar muda, gente, as coisas começam a mudar na sociedade. Hoje eu vi uma entrevista que me chamou tanta atenção. A gente vai falando dos preconceitos, dos julgamentos. Eu vi uma estatística da Organização Mundial da Saúde que o índice de suicídio de adolescentes de 6 anos para cá, ele subiu de forma absurda. E na raiz, muitas vezes, do suicídio dos adolescentes está o bullying, ou cyberbullying, né? O que é o bullying? Na nossa época não existia esse conceito, né? Mas com certeza você já passou por isso ou já fez alguém passar por isso. Sim ou não? O bullying, principalmente para o adolescente, é aquela mania de escarnecer do outro, né? De uma maneira cruel, tirando sarro, humilhando, e geralmente é humilhando publicamente a pessoa, por algum traço da aparência, por algum traço do cabelo, do corpo, pela região da qual a pessoa veio, pela cor da pele, pela etnia, pelo credo religioso. As pessoas vão tanto batendo no bullying, os jovens, principalmente os adolescentes, tirando tanto sarro, tanto sarro. Hoje eu vi ainda o caso de 2 meninas na França, uma de 13 anos e outra de 17, que cometeram suicídio, e que escreveram no diário, que cometeram suicídio. Claro, não justifica, né? Mas elas não souberam lidar com a situação, não souberam pedir ajuda. O adolescente, ele tem dificuldade de expressar verbalmente, de pedir ajuda, e cometeram suicídio. A imprensa francesa até fez um filme, um documentário, Mérion, o nome de uma menina, se eu não me engano, de 13 anos, cometeu suicídio. Coisa mais linda, menina. Por quê? Por causa do bullying, por causa do preconceito. Essa parábola do bom samaritano, gente, ela tem que nos levar a pensar sobre a forma como nós nos relacionamos com os outros. A forma como nós nos relacionamos com os outros. Responda para você mesmo agora. Como você vê as pessoas? Como você enxerga quem convive com você? Como você enxerga quem mora com você na mesma rua ou na mesma casa? Quem trabalha com você? Quais são as classificações, os preconceitos que estão dentro de mim e de você? Gente, Jesus não vê classes de homens, de mulheres, Ele vê filhos, Ele vê pessoas. E quando você vai num velório de alguém, a pessoa pode ser alta ou baixa, magra ou gorda, pode ser da cor X ou da cor Y, todos morrem igual. A morte é a entidade mais democrática que existe. Somos iguais, somos filhos de Deus. Mas, Padre Adriano, existem diferenças? Claro que existem diferenças. Existem diferenças de time. Todo mundo aqui torce para o mesmo time? Se fosse todo mundo para o mesmo time, e se fosse o time que está ganhando, todo mundo estaria sorrindo, não com essa cara aí olhando para mim, não é? Eu mesmo, ultimamente, o meu time eu nem falo nada. Mudo de assunto quando perguntam de futebol. Perguntam de futebol, eu falo do tempo, falo assim do clima, não é? Porque está difícil. Mas todo mundo torce para o mesmo time? Todo mundo acredita nas mesmas coisas? Todo mundo gosta de comer a mesma coisa? Mas por que irrita tanto a diferença dos outros? Você já percebeu? Que parece que quando alguém não pensa como eu, principalmente, eu vi também, isso é um dado de um antropólogo que fez uma pesquisa no Brasil, que nós temos dificuldade para lidar com pessoas que pensam diferente, sabia? Isso é um dado de uma pesquisa que saiu no Brasil. Pessoas que pensam diferente. Como lidar com as diferenças, Padre Adriano? Porque de onde nasce o preconceito, gente? Das diferenças e do julgamento que eu faço sobre essas diferenças. Ah, fulano não é da minha cor. Ah, fulano não é da minha região. Ah, fulano gosta disso. E gosto é uma coisa que não tem como explicar, né? Tem gente que come, eu tenho, não vou dizer assim, o grau de proximidade desse parente, pode ser que ele esteja me assistindo, mas que de manhã cedo ele chegava em casa, comia carne de porco amanhecida, com queijo, mergulhado no café. E eu olhava assim, falava assim, esse rapaz não é normal. E você acha que ele ficava com azia? Que nada, se tivesse goiabada, comia em cima. Não vou dizer o grau de parentesco, porque depois você sabe que essas coisas, né? Mas enfim, eu não concebia. E tem coisas que fazem, tem pessoas, aliás, que fazem coisas que você fala, meu Deus do céu, como que esse fulano pode fazer isso? E às vezes dentro da sua casa, né? Dentro da sua casa. Pode ser que você seja casado, casada com uma pessoa totalmente diferente de você. Totalmente. E a diferença, gente, ela é algo muito positivo.
Se não fossem as diferenças entre os povos, entre as pessoas, não haveria o progresso que há. Porque você não sabe tudo, você não pode fazer tudo sozinho. Você precisa de outros pontos de vista. A democracia é isso, nosso modelo. É o equilíbrio de várias visões que tentam promover a liberdade, a igualdade para todos. Mas como lidar com essas diferenças, Padre Adriano, e não me tornar um sacerdote, um levita indiferente a quem sofre, ou não me tornar ali alguém ruim, cheio de preconceito, que prejudica os outros? Como lidar com as diferenças? Em primeiro lugar, diante das diferenças, nós temos 3 escolhas, 3 atitudes interessantes que nós podemos adotar. Primeira atitude, aceitar as diferenças. Segunda atitude, respeitar as diferenças. Terceira atitude, celebrar as diferenças. Eu vou explicar cada uma. Repita comigo: aceitar as diferenças. Mais forte: aceitar as diferenças. Respeitar as diferenças. Celebrar as diferenças. Isso é muito importante. Preste atenção. Muito importante. Se você quer ser feliz, se você quer ser cristão de verdade, porque cristianismo não é uma roupa que você coloca não, viu? Não adianta você dizer: eu vou lá na missa do Padre Adriano. Aquele que trabalha com você vai dizer: não parece, porque é um cavalo aqui, age igual uma mula, não tem respeito, não sabe conversar, impõe tudo o que pensa. Quando eu comecei a participar do grupo de jovens lá no Paraná, tinha um rapaz do grupo de jovens, tadinho, na boa vontade dele, ele falando que um dia, ele estava num lugar conversando, aí chegou uma pessoa e falou mal de Nossa Senhora, falou mal daquilo que ele acreditava. Sabe o que ele fez? Foi lá e deu um murro no cara. Falei: Jesus está contente, viu? Contente com você. Se ele pudesse, ele vinha aqui e fazia um cafuné no teu pescoço, assim, até acabar o ar. Não é claro que Jesus não faria isso, mas foi a maneira de eu dizer para ele. Eu, começando a minha caminhada, falei: não é por aí. Não é batendo em alguém que você vai impor o seu credo. Pelo contrário, diferenças existem e você lida com pessoas diferentes de você. E às vezes as diferenças gritam, gente, no dia a dia. Mas é preciso, em primeiro lugar, aceitar as diferenças. Reconhecer que elas existem. Saber que o teu esposo não pensa com a tua cabeça, que o teu pai não pensa igual a você, que cada um é formado pelas experiências que viveu na vida, que cada um é formado por aquilo que a vida, as feridas, os acréscimos foram inserindo no seu coração, na sua forma de pensar. Até mesmo dentro de uma profissão, o médico que foi formado há 30 anos atrás não pensa como o médico que está sendo formado agora, e não pensa como o médico que vai ser formado daqui a 10 anos. Os padres, eu tenho tanto respeito pelos padres idosos que estão há tantos anos gastando a vida numa paróquia, em tantos outros trabalhos, e eu acho tão ruim quando as pessoas me falam: eu gosto tanto de vir aqui, porque eu vou naquela missa daquele outro padre que não é legal. O outro padre tem outro jeito, precisa ser respeitado. É porque chegou o novo, vai descartar o antigo, que está se doando há 50, 60 anos, há 30 anos, ao contrário, tem que respeitar, mas em primeiro lugar, aceitar as diferenças. Elas existem, elas estão aí. Eu sou diferente, eu tenho um temperamento diferente. Esses dias eu estava fazendo um curso, estudando sobre os perfis de personalidade. Isso é tão sério. Por exemplo, a pessoa que tem um temperamento que é chamado fleumático, algumas classificações, que a psicologia trazia, ou paciente, é uma pessoa que reage diferente. Ela chega em um lugar, ela gosta de se sentir segura, ela gosta de estar perto de pessoas que ela conhece primeiramente, ela fica tímida diante de pessoas que ela não conhece, e aos poucos ela vai se soltando. É a pessoa fleumática ou introvertida, paciente. Agora, a pessoa extrovertida, ela já chega, falta ela falar: ligue um holofote, eu cheguei, estou aqui, boa noite gente, tudo bem, a gente já te viu, pode sentar. Enquanto ela não tiver certeza que todo mundo viu, ela não está tranquila, porque nem a pessoa chega no meio da homilia, já está todo mundo sentado prestando atenção no padre, e a pessoa chega assim, parecendo um candidato: tudo bem, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ai, que vontade de jogar o microfone na testa, mas é o extrovertido, não é? A pessoa quer chamar a atenção. Agora você imagina quando um extrovertido é casado ou casada com uma introvertida, ou vice-versa. Como é que acontece?
A introvertida não conhece ninguém, então ela chega no lugar, ela quer primeiro, ela tem uma necessidade de se sentir segura, de ver quem ela conhece. Ela fica tímida perto de quem ela não conhece ainda. Aí chega o maridão lá, oi, boa noite, cheguei, tudo bem, eu estou aqui, tal, mais um clique. A mulher, meu Deus do céu, aquilo é uma violência para a mulher. Ou também se a mulher chega no cantinho, o cara querendo conversar com todo mundo e a mulher lá, tal. Como integrar isso, gente? É uma diferença, é preciso aceitar, ela existe, está aí. Vai descartar? Ai, meu marido não presta porque ele fala demais, ou a minha mulher não presta porque ela é muito quieta. Se for assim, meu amigo, ninguém presta nesse mundo, você vai morrer sozinho, sozinha. Ninguém é do jeito que você quer, é preciso aceitar, a diferença está aí. Como que eu vou lidar com ela? Aceitar a diferença. Segundo lugar, não é só aceitar. Está lá, padre, aquele meu filho, aquela lesma, não reage com nada. Não é só aceitar. Segundo passo, respeitar a diferença. Claro, respeitar não é deixar a pessoa acomodada. Não, padre, aquela pessoa é assim mesmo. Não, você vai incentivar a pessoa para ela reagir, para ela melhorar naquele campo no qual ela não é tão boa, tão desenvolta. Claro, mas respeitar a diferença. Isso é a ética do bom samaritano que o Evangelho nos fala. Eu respeito o ritmo do outro. Por exemplo, se você é casado ou casada com uma pessoa introvertida, não precisa se tornar introvertido para agradar a tua esposa, não precisa se anular para agradar, mas pelo menos vai no lugar com a tua esposa, vai de mão dada, chega lá naquele casamento que ela não conhece ninguém, porque é o casamento de alguém lá do seu serviço, que você foi porque você tinha que ir, e ela foi para te acompanhar, fica um pouquinho lá com a sua esposa, pega na mão dela, conversa um pouquinho com ela, depois que ela sentou, se ambientou, meu amigo, aí você vai para a galera, vai lá visitar os amigos, vai falar com o chefe, vai dançar, vai conversar com o vizinho, do amigo, do colega, mas respeita a diferença dela, e ao mesmo tempo você, esposa que é introvertida, claro, você não vai se violentar, mas tenta sair de si para acompanhar, isso que é respeitar a diferença. Ele é diferente, mas eu não vou desistir dele, ou classificar, não, aquele lá não presta para mim, esse aqui eu elimino, esse aqui eu aceito. Existe uma seletividade nas nossas relações que é muito pejorativa, negativa. Eu não posso descartar as pessoas porque elas erram. Esses dias o Papa Francisco dizia, ninguém é irrecuperável, ninguém pode ser descartado porque não me agrada, porque não me é simpático, né? A palavra simpático vem do grego simpatia ou patos, quer dizer, que não me gera afeição, não me gera um bom sentimento, eu não posso descartar somente. Mas o terceiro passo, primeiro é aceitar, segundo é respeitar, e o terceiro, esse é fantástico, meus irmãos, o terceiro passo é celebrar as diferenças. Celebrar as diferenças, porque a tua esposa introvertida, mais na dela, você precisa celebrar a tua diferença com ela, porque ela vai te ajudar, o extrovertido que fala pelo cotovelo, ela vai te ajudar a se centrar, ou impulsiva, o teu marido mais centrado vai te ajudar, e você também, que é mais recatada, mais tímida, o teu marido vai ajudar você a sair de você, ou seja, a diferença, quando ela é aceita, respeitada, ela precisa ser celebrada, porque ela nos acrescenta, gente, ela nos acrescenta, que debatam as ideias, não as pessoas. A gente muitas vezes tem a mania de achar que se a pessoa não concorda comigo, ela é minha inimiga, mas não é assim. Não é porque o outro não concorda com você que ele é teu inimigo. Ele pode ter um time diferente, ele pode ter um candidato diferente, ele pode ter um gosto para roupa diferente, mas ele não é teu inimigo por causa disso. Ele não está existindo para te destruir por causa disso. É preciso pôr por terra, gente, esses preconceitos, essas classificações, para acolher as pessoas, para acolher as pessoas como pessoas, sabe, eu não sou mais porque eu sou padre, você não é menos porque você é tal coisa, ou fulano não é mais por isso ou por aquilo, somos todos filhos de Deus. Precisamos nos olhar assim e celebrar as diferenças que nos acrescentam. O diferente me ensina, o diferente me acrescenta algo que eu nunca poderia aprender, quem sabe por um outro caminho, não é? Tem pessoas que são do pavio curto, que já percebem as coisas e já falam,
Até essas pessoas podem nos ensinar a sermos mais práticos, mais objetivos. Tem aquela pessoa que é melancólica, conhece alguém assim? Você fala uma coisa, a pessoa remói, trimói, quatrimói, e vai remoendo, depois fala, você me falou aquilo. Mas pessoas assim, que têm essa tendência, elas não têm só isso de negativo. Todo temperamento tem algo ruim e algo positivo. Pessoas que têm essa tendência a remoer são pessoas geralmente profundas, que pensam com profundidade, que armazenam as ideias com mais profundidade, que quando expressam com clareza. E pessoas calmas, né? É tão bom conviver com pessoas calmas. Eu já sou agitado de natureza. Aqui em São Paulo acho que todo mundo é meio agitado, né? Todo mundo anda correndo, mas é tão bom quando você vai conversar às vezes com uma pessoa calma, que passa aquela serenidade, que respira, que conversa. Está acontecendo isso nas famílias, né? Esses dias você vê que cortaram o WhatsApp, aí você ficou sabendo, esses tempos atrás? Claro. Quando cortaram o WhatsApp por algumas horas, milagres começaram a acontecer nas famílias. Sério, até um irmão começou a conversar com o outro, dentro da mesma casa. Pessoas voltaram a almoçar, se mastigando, sem engolir a comida, porque tinham que responder o WhatsApp. Ou quando a pessoa te responde um áudio assim, é porque ela está mastigando e respondendo o áudio no WhatsApp ao mesmo tempo. O que acontece por aí, né? Mas irmãos e irmãs, não nos cansemos de respeitar, de aceitar e de integrar as diferenças, olhando as pessoas como filhos e filhas de Deus, e não as classificando e as julgando por cor, por dinheiro, por profissão. Não, todos são irmãos em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé? Essa reflexão é muito profunda, dá pano para manga, porque Jesus, quando Ele desenvolve um conteúdo, Ele está querendo mexer naquilo que está mais profundo dentro de nós, nosso jeito de pensar. Claro, deu para a gente refletir um pouco, mas vamos rezar, vamos pedir a Deus, ao Espírito de Deus, que venha sobre nós e nos ensine a amar verdadeiramente, nos transforme, nos liberte dos julgamentos, dos preconceitos. Levante os seus braços com fé, com coragem. Vamos cantar juntos, com muita fé. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho